Olá, colegas. Então, estamos aqui hoje para atualizar, né, a categoria sobre alguns temas que o SEAP Sindicato vem tomando à frente e representando auditores e auditoras. E para, enfim, conseguir nos auxiliar, elucidar algumas questões, também está presente aqui nossa assessoria jurídica, Dr. Rodrigo Zimmermann, a quem eu cumprimento. Não Olá. sei que horário as pessoas estão assistindo esse vídeo, se eu dou boa tarde, boa noite ou bom dia, mas enfim, sintam-se cumprimentados. Tema que nós vamos tratar agora é sobre o PASEP. Tá? Essa tem sido uma dúvida que muitos segurados, sindicalizados têm nos procurado, e há dúvidas de quem tem direito, quem não tem, como proceder, qual a melhor forma de encaminhar, se uma ação individual, se uma ação coletiva. A gente vai procurar aqui nesse bate-bola tentar esclarecer essas questões. Então, eu já passo de imediato para o Dr. Rodrigo Zimmermann para nos informar o que é o PASEP em termos de direito, quem tem direito a eles, né? Tem uma questão aí dos extratos que o Dr. Rodrigo vai falar. A gente está procurando nessa primeira abordagem fazer uma pegada mais orientativa e informativa. Então, doutor Rodrigo, por favor, palavra contigo. Obrigado pela tua disponibilidade de nos ajudar a esclarecer para os nossos associados essas questões. Olá, Felipe, tudo bem? Boa tarde a todos que estão ouvindo. Boa noite para quem está assistindo de noite e bom dia para quem assistir de manhã. A questão do PASEP é uma decisão bem recente, né? A revisão do PASEP já existe há algum tempo, essas demandas já estão no Poder Judiciário, inclusive as demandas elas estavam suspensas, sobrestadas, aguardando o julgamento do STJ acerca da matéria. Mais recentemente, o STJ decidiu de maneira favorável aos servidores públicos quanto à possibilidade de revisão do PASEP. Porque no período de vigência desse programa, que foi de 1970 a 1988, e depois tem as atualizações, não foi utilizado os corretos índices, né? Foram feitos, muitas vezes, saques que não eram autorizados. Então, são uma série de elementos que ensejam a possibilidade de revisão, né? De existir equívocos na administração do PASEP. Tanto é que, conforme decidiu o STJ, o Banco do Brasil, que é o gestor, né, do PASEP, é responsável também nessas demandas. Então, neste momento, nós estamos fazendo mais uma questão de orientação, né, dos associados do sindicato para conseguir a documentação necessária para fazermos a análise da viabilidade da ação judicial, porque não vão ser todas as pessoas que terão direito, né? Basicamente, o primeiro requisito, né, a ser analisado são pessoas que tenham contribuído ao PASEP até 1988. Tá? O PASEP, como eu falei anteriormente, ele foi de 70 até 88. Obviamente, quem esteve por mais tempo, a revisional vai ser de valores mais elevados, né? Porque teve mais ingresso de recursos. E o segundo requisito é que não tenha feito o saque do PASEP há mais de 5 anos. Tá? Então, são esses dois requisitos objetivos que devem ser observados pelos associados, tá? Interessados nesta análise. E, em cumpridos esses requisitos, é necessário que seja feita a solicitação dos documentos junto ao Banco do Brasil. Basicamente, quais são os documentos? Tá? É o extrato do PASEP e as microfilmagens do PASEP. Por que esses dois? Porque os extratos são referentes ao período posterior a julho de 99. Os períodos anteriores a essa data, eles estão em microfilmagens. E essas microfilmagens estão depositadas em um setor específico do banco, razão pela qual é necessário que seja feito esse requerimento, e o banco tem dado mais ou menos, tendo em vista a grande demanda, a busca de muitos
servidores públicos por esse documento, mais ou menos uns 90 dias para conseguir. Relatos que eu tenho já de servidores, inclusive do CIAP, que já foram ao Banco do Brasil solicitar esses documentos, é que é um protocolo muito simples, né? Chegando, inclusive, na parte do autoatendimento, os atendentes que estão ali na frente já estão cientes dessa solicitação de documentos, preenchem o protocolo, né? Entrega aí e aguarda o prazo para entrega. Em posse desses documentos, a orientação é que procure o sindicato, né? Que esses documentos vão ser entregues à assessoria jurídica para fazer análise. Precisa ser feito uma auditoria, ser feito, no caso, um cálculo, uma contabilidade para verificar se existe o direito à revisão. Em existindo o direito à revisão, a gente vai entrar em contato para dar os encaminhamentos necessários. Uma dúvida que sempre chega para nós, doutor Rodrigo, às vezes nós temos alguns associados que chegam angustiados sobre a prescrição de pleitear estes recursos, né, do PASEP. O que o associado deve levar em conta para considerar, né, esse aspecto da prescrição? Justamente. Então, por isso, um dos requisitos era não ter feito o saque do PASEP há mais de 5 anos. Tá? Esse é um dos requisitos justamente envolvido com a questão da prescrição. Ou não ter feito há mais de 5 anos, ou não ter feito ainda o saque do PASEP. Infelizmente, quem fez ultrapassado esse prazo, não há nada que possa ser feito, porque foi fulminado pela prescrição. Certo. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Acho que com isso a gente conseguiu dar pelo menos alguma orientação para que os colegas, né? Então fica o recado aqui, reforçando, aqueles que tiveram este programa implementado, procurem a agência do Banco do Brasil, solicitem seus extratos, e como o doutor Rodrigo falou, tragam, né? A nossa assessoria jurídica vai fazer uma avaliação até para ver a viabilidade dessa ação judicial. Às vezes conversávamos, né, doutor Rodrigo, os valores que tem a receber, a apuração que o período contábil vai ter que fazer, pode eventualmente não compensar. Então, é esse tipo de avaliação, né, sobre a viabilidade desta ação que será, enfim, feito, né, pela nossa assessoria jurídica. Mesmo. Muito bem, então vamos para um segundo tema que merece uma atualização para a categoria, que diz respeito à URV, né? Então, o CEAP Sindicato tem se debruçado sobre duas questões em relação a esse tema. Como todos sabem, eu não vou aqui repetir algo que já está consolidado, nós temos aquela proposta que o Tribunal de Contas fez, né? Para aderir a um sistema de pagamento administrativo. Todos têm conhecimento disso, os editais estão sendo lançados, as pessoas estão se habilitando, mas nós nos deparamos com algumas questões. Uma delas foi provocada, inclusive, por colegas da nossa entidade congênere, a AFA-TCE, né, dos aposentados, sobre a questão dos herdeiros. Então, os herdeiros, muitas vezes, se habilitavam nesta proposta de pagamento administrativo que o Tribunal de Contas ofereceu, mas na hora dos requisitos, dos documentos solicitados, né, se pedia o recolhimento, né, do ITCD, a guia de recolhimento de ITCD, sobre o montante a receber, já descontado aqueles 40%, né, enfim, e, portanto, a situação que estava se criando é que o sujeito teria que desembolsar um valor para receber parceladamente, né? Aqui deixando mais claro, desembolsar um valor de um imposto sobre uma base, né? Suficientemente grande, né? Sendo que ele ia receber de forma parcelada. Algumas pessoas não tinham, inclusive, os recursos, né? Ou tinham dificuldades para obter os recursos para conseguir preencher o requisito de receber esses pagamentos. Bom, nós protocolamos no dia 19 de outubro, hoje está fechando pouco mais de um mês, um ofício conjunto de todas as entidades, CEAP Sindicato, AFA-TCE, ASTEC, SIND-TCE, para que enfim, o Tribunal de Contas viabilizasse
uma forma de se alcançar esses recursos para o inventariante, né? Devidamente nomeado. Depois o doutor Rodrigo pode aprofundar, porque eu não tenho conhecimento nessa área suficiente, mas devidamente nomeado, com amparo em resolução do CNJ, dando a garantia para o tribunal de que aquela pessoa é legitimada a receber. Isso já é uma prática em outras searas, né? E assim, também oferecemos a possibilidade de se consultar a Secretaria da Fazenda, né? Dentro dos termos da lei, a gente sabe que a legislação tributária tem suas restrições, se haveria alguma forma de, enfim, facilitar que este inventariante tenha acesso, dentro dos termos da lei, aos recursos que tem a receber, né? Pois bem, faz um mês, né? Agora nós temos que retomar voltar a provocar a administração para ver se houve algum avanço nessa solicitação das entidades. Doutor Rodrigo, por favor, complemente algo que tenha me escapado ou alguma informação que não tenha ficado bem adequada aí, em especial essa questão de como seria possível o que legitima, né, o fundamento para legitimar que o inventariante, então, receba esse recurso. Por favor. Perfeito, Felipe. Até, inclusive, a gente, como mesmo relatou, a gente se reuniu, né, com o presidente do tribunal, fomos bem recebidos e o presidente se mostrou querendo resolver efetivamente a situação, e é uma situação bem triste, né? São pessoas que têm esse valor a receber, mas não têm os recursos para pagar os impostos referentes ao inventário, né? Inventários que podem se resolver na via extrajudicial, que seria a via mais rápida, só que precisa ser feito o pagamento do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes. E esses recursos as pessoas não dispõem para fazer esse pagamento antecipado. Então, o que nós estamos buscando viabilizar? É com base numa resolução do CNJ que permite que, depois de nomeado o inventariante possa, né, buscar os meios necessários para acessar os recursos para o pagamento daquele imposto. Conversamos, assim, foi uma conversa bem longa, né, com a administração, justamente no sentido de dar também uma segurança jurídica, né? E nos parece que depois de nomeado o inventariante, ele tem uma obrigação legal, né, de cumprir com os termos, né, dessa nomeação, que seria justamente dar um bom andamento, né? Então a administração não estaria digamos assim, se expondo em antecipar esses recursos para uma pessoa legitimada para recebê-los para uma finalidade específica, que é o pagamento do imposto. Estamos aguardando, né, Felipe? Venceu agora, na data de ontem, né, o prazo, e vamos verificar como avança essa demanda. Obrigado, doutor Rodrigo. Outra questão também os nossos associados têm suscitado, o SEAP Sindicato, algumas dúvidas, é sobre o imposto de renda, se há incidência ou não de imposto de renda sobre essas parcelas, né, dessa proposta de pagamento que o Tribunal de Contas ofereceu, né, na via administrativa. Então, como não se tem uma memória de cálculo, um extrato detalhado neste momento, né, esses associados não nos procuraram dispondo dessa informação, né, essa dúvida permaneceu. Bom, mas afinal, incidiu imposto de renda? Deve incidir? Ou não incidiu? E o tribunal está, enfim, procedendo da forma adequada, né? Para solucionar essa dúvida, a primeira questão que nos pareceu foi sobre o extrato, né? Uma memória de cálculo de como se deu esse pagamento, né? E fica a dúvida aqui, então, desta incidência de imposto de renda, né? Então, doutor Rodrigo, queria que o senhor falasse um pouco para nós aqui como a gente pode, enfim, atuar nessa questão, né? Garantindo aí que o segurado não sofra um desconto indevido do imposto de renda.
Exatamente, por isso foi solicitado, né, Felipe, essa relação de pagamento, no caso, a planilha de pagamento com a discriminação dos valores. Por exemplo, são verbas que, juros, por exemplo. Juros é uma parcela que não deve incidir em imposto de renda. Então, tudo isso vai ser avaliado oportunamente a partir do momento da entrega dessa relação. Muito bem. Esse ofício já foi realizado, eu não me recordo se a gente já, a data que a gente entregou, ainda Está sendo encaminhado. está sendo encaminhado, né? Certo. Então, Exatamente. deve estar sendo encaminhado aí nos próximos dias. Perfeito. Bom, colegas, aqui a gente encerra esses dois temas, né? PASEP e o RV. Esse vídeo vai para o nosso canal do YouTube. Se você ficou com alguma dúvida, quer encaminhar alguma pergunta por algo que não tenha ficado suficientemente claro, né? Ou até mesmo corrigir alguma informação que eventualmente possamos ter passado equivocado, a gente não tem compromisso com erro nenhum aqui, né? Buscamos o máximo de esclarecimento. Fiquem bem à vontade, entrem lá no nosso canal do YouTube, acessem, deixem nos comentários as perguntas que nós vamos acompanhar. O objetivo aqui foi fazer um vídeo curto, rápido, para atualizar aquelas informações que no cotidiano algum colega me liga ou liga para um colega da diretoria. Então, essa é uma forma de nós equalizarmos a informação. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela sua disponibilidade. O vídeo fica no ar e desejamos aí um sucesso para a nossa categoria e que a gente siga na defesa dos direitos de todos e todas. Obrigado. Fico à disposição.